Bem no início, uma maga nos conta sobre um homem chamado Yi, que além de ser feiticeiro, era também servo no exército do Lorde Demônio. Além disso, Yi era também neto de Umberto, o mestre feiticeiro. Em meio a uma grande guerra, um dos servos Yi sugere que eles entrem no castelo através de seus portões. O Ikki comenta que tomaram a frente na guerra mais rápido do que ele esperava. ZR explica que deu um ariete ao ZX, conforme ordenado por Yi. Enquanto conversam, a guerra continua intensa. Ikki vai até o chefe da tropa inimiga e se apresenta como comandante da Brigada Imortal do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. Ele fala que o sujeito tem apenas 3 opções para se render e entregar seus territórios para ir seus homens, morrer por suas próprias mãos mantendo alguma honra nos últimos momentos, ou simplesmente fugir. Ikki acha estranho o fato de estar mostrando misericórdia, mesmo sendo um demônio. Porém, o soldado ataca Yi, mas é derrotado ao ser jogado no chão. O servo de Yi vai até lá e recebe a ordem de cuidar dos feridos que se renderem voluntariamente. Enquanto isso, o comandante de Yi fica impressionado com suas habilidades, já que ele conseguiu tomar o arsenal com apenas uma brigada em uma semana, mostrando-se um líder extremamente competente e promissor. Yi ativa uma barreira mágica na área e vai até a janela observar o progresso da guerra. Ele percebe que tudo acabou, embora tenha vencido, e se sente culpado por ter machucado tantas pessoas. Além disso, Yi sente que nunca se acostumará com a violência e o derramamento de sangue causados pela guerra. Ele retira sua máscara e revela que, na verdade, não é um demônio, mas sim um humano. Ele explica um pouco mais sobre sua vida e seu mestre, Umberto, que o encontrou ainda bebê e o criou por capricho, mesmo sendo humano. Umberto ensinou todo o seu conhecimento e magia para Yi, mas pediu que ele nunca revelasse a ninguém sobre a civilização perdida, pois isso poderia trazer desastres ao mundo. Além disso, Umberto disse para ele nunca remover sua máscara em público, pois se sua identidade fosse descoberta, o Senhor Demônio jamais o perdoaria. E decide tirar a máscara porque cercou a área com uma barreira protetora, então ninguém pode se aproximar sem sua autorização. No entanto, uma garota consegue vê-lo escondido embaixo da mesa. Quando Yi a descobre, ela fica desesperada e pede para ele não matá-la, mas ao se assustar, acaba batendo a cabeça na mesa e desmaiando, e fica desapontado por seu segredo, mantido por 20 anos, ter sido descoberto de maneira tão tola, e deixa o local. Seu servo informa que eles tomaram o castelo, mas Yi nota que deixou muitos humanos vivos. Perguntado sobre isso, Yi explica que o Senhor Demônio atual não é como seu antecessor, se preocupando apenas com o resultado da missão, não com a quantidade de vítimas. Seu servo insiste que os outros líderes autorizaram massacrar todos e incendiar a cidade, mas Yi pondera que se todos forem mortos, quem pagará os impostos? Além disso, Sena é uma cidade comercial, e sem moradores, não haverá comércio. No caminho, encontram um grupo de homens. Um deles se dirige a Yi para conversar sobre os impostos que devem pagar ao senhor. E responde que devem pagar como sempre, e qualquer desobediência às regras do exército do Senhor Demônio será punida. Durante a conversa, Yi é teleportado para sua comandante, que o coloca diante de um monstro repentinamente. Yi neutraliza a ameaça rapidamente com seu cajado. A comandante elogia seu crescimento, lembrando que ele costumava ser apenas um garoto escondido atrás de Umberto. Ele apresenta sua superior como Céfiro, comandante do 7º Batalhão do Exército do Senhor Demônio, a única demônio que sabe que ele na verdade é humano. Sobre a convocação repentina, ele pede para ser avisado antes da próxima vez, mas Céfiro responde que não teria graça, e deduz que foi convocado para falar sobre o arsenal e se adianta para fazer seu relatório. Céfiro explica que seus familiares já trouxeram as informações. Portanto, ela já sabe como ele conquistou a cidade e o que fez após tomá-la. Ao ouvir isso, ele pergunta o que a levou a invocá-lo. Então ela diz que Daruku quer vê-lo pessoalmente, afinal ele causou uma boa impressão ao tomar o arsenal em apenas uma semana. Por conta disso, ela se dispõe a levá-lo até o castelo do Lorde Demônio. Enquanto isso, a garota de antes acorda e tenta sair da sala. Ela esbarra na barreira que deixou no local. Em seguida, encontra alguns bolinhos na mesa com um bilhete deixado por ele, onde pede para ela comer por enquanto e ficar quieta. Enquanto isso, Yi chega nos arredores do castelo. Cero leva até o portão principal e Yi fica preocupado com as verificações que farão nele, pois isso poderia revelar sua verdadeira identidade. Porém, Cefiro diz que cuidará desse assunto e o protege com um pouco de seu poder mágico. Quando ele passa por um dos demônios, é reconhecido pelo grande poder, digno do neto de Umberto. Ao perceberem que conhecem seu mestre, ele fica surpreso. Cero pede para eles continuarem, afinal o Lorde Demônio está esperando para conversar com ele.
no caminho, que explica que o Castelo de Berg foi construído para demonstrar a influência e o poder mágico do Lorde Demônio, por isso os corredores são desnecessariamente longos. Então ele pergunta quanto tempo falta para chegarem na sala de audiência, e Cero diz que logo chegarão. Ao perceber a inveja de ir pelo feitiço de flutuação de Cefiro, eles chegam à sala. Cero pede para esperar enquanto ela fala com eles primeiro. Enquanto isso, que explica que o atual Lorde Demônio Dairoku tem virado a guerra contra a humanidade, dando vantagem aos demônios em uma única batalha. Ela filtra seus companheiros meticulosamente, eliminando os incompetentes, mas se valorizar alguém, usará essa pessoa ao máximo. Enquanto isso se perde em pensamentos, Cero interrompe e pede para ele entrar imediatamente na sala. Ao se deparar com o Lorde Demônio atual, ele descobre que se trata de uma garota. Ela comenta com Mika que ouviu sobre seus feitos recentes. Ele, humilde, diz que apenas cumpriu suas ordens, atribuindo os créditos a Cefiro. Tairo percebe que ele parece um humano, e Cefiro entra na conversa, revelando que ele é o neto de Umberk. O Lorde Demônio entende a humildade de I e o fato de ter poupado o líder humano. Antes de falar qualquer coisa, que pensa bem para evitar qualquer desconfiança. Ele explica que os humanos podem até sentir medo, mas no fim não obedecerão a nenhuma ordem. E explica que durante a história, as cidades cujos líderes foram executados perderam sua produtividade, enquanto as que mantiveram seus líderes permaneceram produtivas. Durante a conversa, e nota que Dairoku também conhece a civilização antiga e usou esse conhecimento para revolucionar o exército do Lorde Demônio. Ao final da conversa, Dairoku deixa o local, mas antes diz que quer ver seu verdadeiro rosto quando tiver a oportunidade. Assim que ela sai, e tira a máscara, sentindo-a frio, pois achava que sua identidade seria descoberta a qualquer momento. Com tudo resolvido no castelo, e volta onde deixou a garota presa. Assim que ela acorda, implora para ele não matá-la. Ele pede para ela se acalmar e dizer seu nome. Ela explica que seu número de escravo é 13, mas seu nome verdadeiro é Sati. E a assusta ao dizer que não pode deixá-la ir, pois sabe seu segredo. No entanto, ao invés de matá-la, decide torná-la sua criada. Após isso, I vai até Yalis anunciar sua liderança sobre a cidade, pois essa é a recompensa que Dairoku deu por ter concluído sua missão. Quando questionou Cero sobre a cidade, ela explicou que fica mais ao sul que Arsenal, sendo a linha de frente da guerra daqui para frente. Cefiro informa que sua missão atual será proteger Yalis e dobrar a receita fiscal. Voltando ao presente, e fica impressionado com a maneira como ela conduz as batalhas, mas Cero parece não se preocupar muito com o resultado pós-guerra. Seu servo se dispõe a cuidar da reconstrução moral da cidade, que levará 6 meses. E decide colocar os demônios para trabalhar também, reduzindo o tempo de trabalho de 6 meses para apenas 1. Seu servo afirma que é um verdadeiro prodígio entre os demônios, acreditando que ele se tornará o próximo Lorde Demônio um dia. Galera, eu só digo uma coisa, se ele acabar se tornando o Rei Demônio, provavelmente ele acabará sendo apenas um rei humano mediano. A guerra entre humanos e demônios continua, e no momento os demônios estão levando vantagem. Naruto está bastante satisfeito, no entanto seu relatório mostra que os humanos estão no meio de formar uma aliança com o reino vizinho, e se conseguir isso pode mudar o rumo da guerra. Então Darek decide confiar o sucesso de seu ataque a Ikki. Enquanto isso, no reino humano, cavaleiro conhecido como Rosa Branca, Alistar foi convocada para ajudar o reino a retorná-las, pois eles não podem se dar o luxo de perder a fortaleza outra vez. Uma vez emitida a sua missão, ela parte para cumprir e ao mesmo tempo, Ikki e Sade estão em ambos no reino em uma missão também, mas Sade se distraiu um pouco com um jogo de trapaça. O homem diz que tudo o que ela precisa fazer é adivinhar onde a bola está localizada, e se ela acertar, ela dobrará qualquer quantia de dinheiro que ela aposta. Sade faz sua escolha, e o homem pede para que ela faça sua aposta, mas infelizmente Sade não tem dinheiro para apostar, já que Ikki não confia nela com finanças. O vigarista fica furioso por ela ter desperdiçado seu tempo assim, mas então ela dá uma segunda olhada em Sade, diz que ela pode pagar de outra maneira se perder. Nesse momento, todos os copos começam a flutuar no ar e é revelado que a bola nunca está sob nenhuma deles. Então todas as outras pessoas que perderam o dinheiro para o homem ficam furiosas e ameaçam-no para recuperar seu dinheiro. No meio da confusão, Ikki puxa Sade e diz a ela que ela não deve se afastar dele como sua empregada. Ela pede desculpas, mas estava tão curiosa. Então ela percebe que Ikki está com uma nova roupa. Ikki explica que eles estão em uma missão para observar o inimigo, então ela não pode vir aqui disfarçado de demônio.
demônio. Eles começam a andar pela cidade, e enquanto fazem isso, vem um pelotão de soldados marchando pelas ruas. E isso é tudo que Ikki precisava ver para confirmar que o reino realmente está formando uma aliança. Alianças como essas foram formadas 3 vezes no passado, e cada vez resultou na derrota do Senhor Demônio, e no exército sendo empurrado de volta ao castelo. Sadie está preocupada que o exército dos demônios possa ser derrotado novamente, devido a esta aliança, mas Ikki esperava que ela estivesse esperada pela queda dos demônios, já que ela é praticamente uma prisioneira agora. Sadie explica que, desde que sua mãe era uma escrava na sociedade humana, ela nunca seria tratada como nada além de uma escrava, e provavelmente acabaria como umas crianças desamparadas ali. Ikki diz a Sadie que ela não precisava se preocupar, pois o atual rei dos demônios é o mais forte, e sabe que já existiu, então eles não vão perder tão facilmente. Eles continuam andando pela rua, enquanto Ikki ouve alguém gritando para ambos pararem. Ele se vira e vê que é o vigarista que está tentando confrontá-los. Ele está irritado porque Ikki arruinou seu golpe perfeitamente, então ele trouxe um grandalhão para poder roubá-los com a vingança pelo que Ikki fez. Ikki olha ao redor e vê que não há pessoas por perto, então decide que será bom ensinar ao vigarista uma pequena lição. Em um instante, Ikki lança um feitiço para congelar as pernas do grandalhão no lugar e segue com várias estacas de gelo apontadas para o vigarista. O vigarista exige que Ikki remova o gelo para que ele possa continuar roubando, mas Ikki apenas apunhala no ombro para mostrar que não tem medo de machucá-lo se ele não cooperar. O homem finalmente entende a situação em que Ikki está e concorda em contar a Ikki tudo o que ele quiser saber. Então Ikki pergunta para que são todos os soldados na cidade, já que todos parecem estar com bastante pressa. O homem inicialmente diz que não sabe de nada, mas Ikki ameaça matá-lo imediatamente. Então ele revela algumas informações sobre a aliança e como o exército de Rosário está ansioso para ganhar algum valor de guerra para si antes que a aliança entre em ação. Ikki pode entender o porquê eles gostariam de fazer isso, já que um maior contágio de mortes automaticamente lhe dará um respeito em qualquer reunião de estratégia realizada. No entanto, se eles falharem em sua missão, isso colocaria Rosário em uma posição terrível. Ikki pergunta onde eles vão lançar seu ataque, e o vigarista diz que é apenas um local que eles poderiam estar mirando agora, e esse seria Alas. Segundo relatórios, Alas atualmente tem um grande buraco em suas muralhas, então garantido que esteja mal defendido, e que agora tem uma boa compreensão da situação, e como o vigarista deu algumas informações úteis, ele o deixa em paz, mas nunca disse que iria livrar do gelo. Quando eles retornam ao escritório de Ikki, ele se senta em sua mesa para terminar alguns papéis, então Sadie traz um chá para ajudar a relaxar. Nesse momento, a garota demônio rompe na sala e exige saber onde Ikki estava nas últimas horas, pois ela estava realmente preocupada com ele. Ikki explica calmamente que estava ocupado, observando o reino de Rosária, mas sua resposta razoável não fez sentir melhor. Então ela começa a ir atrás de Sadie e questiona por que Ikki tem uma humana ao seu lado. Sadie se apresenta como a empregada de Ikki, mas a garota a despreza casualmente e chama Sadie de feia, depois de oferecer-se para se tornar a empregada de Ikki. Sadie fica furiosa nesse ponto e diz à garota para tirar as mãos de Ikki, pois ele está muito cansado para lidar com isso agora. Isso começa uma longa discussão entre as duas, com ambas se acusando mutuamente de tentar seduzir Ikki. Ikki é inteligente o suficiente para não se envolver. Enquanto isso, o exército de Rosária se reuniu do lado de fora de Alas e está se preparando para atacar. Eles acham estranho que quase não haja guarda por perto das muralhas, mas assumem que deve ser devido à falta de pessoal para defender efetivamente sua fortaleza. Eles logo informam Alice que completaram os preparativos para o ataque e estão prontos para disparar sob seu comando. Alice dá a ordem de disparar. No entanto, assim que o faz, vários soldados esqueletos emergem do chão e cercam as forças de Alice. Os soldados se preparam para defender o equipamento do cerco, pois meros esqueletos não deveriam ser páreos para eles. Mas de repente, um dos soldados é abatido do nada, e tudo desmorona para os humanos a partir dali. Alice vê que não há como eles vencerem esta batalha, então ela ordena uma retirada imediata. Ikki e Jairon estavam assistindo a tudo no topo da muralha, e elogiam Alice por tomar a decisão inteligente de recuar, embora a única razão pela qual eles conseguiram vencer foi por causa da missão de reconhecimento de Ikki mais cedo. No entanto, enquanto estavam prestando atenção, um assassino conseguiu se aproximar sorrateiramente e disparar uma flecha diretamente nas costas dele, fazendo cair no chão e desmaiar. Enquanto isso, o general acaba de se informar que Alice foi forçada a recuar da batalha devido às circunstâncias imprevistas. O soldado tenta explicar que o exército demoníaco havia preparado uma emboscada antes de sua chegada, mas o general não quer saber disso e ordena que Alice seja presa por perder. O soldado percebe que isso é uma medida estúpida, então tenta explicar que Alice é uma das maiores comandantes do reino e que joga ela na prisão
missão por uma única derrota só arruinaria o moral dos soldados e afetaria negativamente suas futuras batalhas. Mas o general não se importa, insiste que Alice deve ser punida por falhar na missão que lhe deu. De volta a Alice, Ikki acorda na cama após se recuperar do ferimento, mas encontra Saffron dormindo ao seu lado. Então ele tem muitas perguntas a fazer. Primeiro, ele quer saber por que Saffron está na cama com ele, mas ele evita perguntar e diz que salvou a vida dele, mas está fazendo a situação parecer muito suspeita. Eventualmente, Ikki a convence a ser séria e contar o que aconteceu, já que ele não se lembra de como acabou assim. Então ela informa a Ikki que curou depois que ele foi atingido nas costas por uma flecha. Foi um ferimento devastador, mas graças à sua cura, não deveria haver sequer uma cicatriz agora. Continuando, Saffron menciona que o relatório diz que nenhum humano foi morto durante o ataque. Ela sabe que Ikki é avesso a matar pessoas quando não é necessário, mas ele pode ganhar a suspeita do Senhor Demônio novamente se continuar agindo assim. Ikki entende o ponto de Saffron, mas está tentando encontrar uma maneira de humanos e demônios viverem juntos, sem precisar lutar. Então mortes desnecessárias só serviriam para atrapalhar seus planos. Saffron respeita a dedicação de Ikki em encontrar a paz entre as raças, então ele deixa o assunto de lado, por enquanto, e diz a Ikki para ficar ali e descansar, já que ele ainda é apenas humano, afinal das contas. Depois que Saffron sai, Ikki dá uma olhada na flecha que foi usada para atingi-lo. Segundo o que lhe foi dito, ele foi atingido por trás, o que significa que alguém teve que se infiltrar no castelo para chegar até ele, ou foi uma traição de alguém próximo a ele. Nesse momento, Ikki ouve uma batida na porta, então ele coloca sua máscara de esqueleto de volta. Yushi, quando Sade e Lilith entraram para ver como ele está, ambas estavam preocupadas com Ikki e ainda estão discutindo sobre qual delas tem o direito de seduzi-lo. Lilith diz a Sade para manter a distância de Ikki, enquanto se alinha contra o braço dele. No entanto, Sade também quer se aproximar de Ikki, então ela e Lilith começam outra briga. Felizmente, Diário vem ao resgate e rapidamente agarra Lilith, antes de jogá-la para fora da sala e tranca a porta. Lilith começa a bater na porta e pede para ser deixada entrar, mas Jairo sabe que ela está realmente irritando Ikki, então a mantém fora. Ikki agradece por sua ajuda e pede um favor, já que quer saber onde Alice está atualmente. Jairo promete investigar, então após algumas horas de pesquisa, Ikki é informado que Alice foi presa por seu fracasso em tomar alas. Isso deveria ser uma simples missão secreta para se encontrar com Alice, mas infelizmente Lily o seguiu até lá e começa a avisar Ikki que humanos podem ser bastante violentos às vezes, então não é seguro estar ali pessoalmente. Ikki acha que ficará bem, já que há algo que ele quer perguntar a Alice pessoalmente, mas também não se lembra de ter pedido a Lilith para ir com ele. Lilith diz que será mais interessante com os dois juntos, e depois que terminarem a missão, pode se divertir o quanto quiserem. Além disso, Sade foi com ele em sua última missão, então é justo que ela possa se juntar a ele novamente. Ikki não quer discutir sobre isso, então permite que Lilith acompanhe desta vez, mas ele precisa que ela o acompanhe. Eventualmente, eles chegam ao portão da prisão, e não parece estar particularmente bem guardada, então Lilith acredita que poderia entrar à força sozinha, e que a impede e diz que não quer causar alvoroço. Então, em vez disso, quer que entre e saiam o mais rápido e pacificamente possível. No entanto, Lilith já havia nocauteado os guardas no momento em que ele terminou de falar. Eles entram e o lugar é muito maior do que Ikki pensava, então pode levar um tempo para ele encontrar a cela de Alice. No entanto, ele tem uma ideia melhor e simplesmente espanca o carcereiro para que ele entregue as chaves e diga onde Alice está sendo mantida. Alice está aparentemente no andar superior, mas enquanto Ikki e Lilith estão prestes a subir, o resto dos guardas aparece devido aos gritos que ouviram do carcereiro anteriormente. Lilith diz a Ikki seguir em frente sem ela, enquanto ela lida com os guardas, mas antes de Ikki sair, ele lembra a Lilith que não quer derramamento de sangue desnecessário. Lilith promete não matar ninguém, mas enquanto Ikki se afasta, ele ouve os guardas gritando de dor com vários ossos quebrados. Ele ignora isso por enquanto e sobe a escada até chegar ao que deveria ser a cela de Alice, mas fica chocado ao encontrá-la completamente vazia. Nesse momento, uma garota se aproxima sorrateiramente e tenta apunhalar Ikki pelas costas, mas ela consegue desviar e imobiliza a garota no chão. Logo ele percebe que a garota é na verdade Alice, então ele se afasta e diz que quer fazer uma pergunta. Ele quer saber se ela enviou um assassino ao castelo para matá-lo durante a última batalha, porque se não for Alice, isso pode significar que tem um traidor em suas mãos. Em vez de responder imediatamente, Alice se aproxima de Ikki e pergunta se ele é realmente um demônio, já que ele não parece ser para ela. Ikki tenta fingir a ignorância, mas enquanto os guardas começam a subir as escadas para vir atrás dele, Ikki se distrai. Então Alice aproveita a oportunidade para colocar sua faca na garganta dele e pergunta mais uma vez para saber se ele realmente é humano. E galera, este anime tá ficando muito interessante. Até agora só um dos poucos animes que tem uma boa história. Bom, vamos ver como vai ficar os próximos capítulos. O nosso prota está fazendo de tudo para não ser descoberto pelas beldades. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso. Lembrando, não se esqueça de se inscrever, pois o YouTube geralmente vem demorando a notificá-los. Portanto, seria de grande ajuda vocês se inscreverem e curtir para os próximos resumos. Bom, valeu e até o próximo vídeo.
Ele é realmente um humano? Ela quer saber se Ikki é realmente um humano ou não. Então, mesmo com os guardas se aproximando, ela se recusa a se mover até obter sua resposta. Como ela não quer que ele se mova, Ikki diz que não vai se mover, mas isso não o impede de lançar um feitiço. Antes que Alistair perceba o que está acontecendo, Ikki diz em inglês ou espanhol. Todos ficam imediatamente congelados no lugar. Então Mickey se aproxima dos guardas e os afasta com um feitiço de vento. No entanto, no momento seguinte, outro guarda se aproxima sorrateiramente por trás de Ikki e tenta atacá-lo com sua massa. Ikki consegue desviar e, uma vez seguro, usa magia de agarrar para prender o guarda na grade da ponte e, eventualmente, fazê-lo cair para sua desgraça. No entanto, Mauri atinge o chão e Ikki lança outro feitiço para amortecer sua queda. Alistair não consegue entender por que Ikki se daria ao trabalho de salvar um humano, mas o dano à ponte foi maior do que Ikki esperava, e Alistair ainda não pode se mover, então a grade abaixo dela eventualmente se quebra e ela acaba caindo para sua desgraça. No entanto, assim como o último cara, Ikki salva Alistair antes que ela atinja o chão. Alistair fica ainda mais confusa do que antes, já que não faz sentido um demônio salvar sua vida, mas Ikki ignora e se apresenta adequadamente desta vez. Ele diz que é o comandante do 7º Exército do Senhor Demônio, e Alistair percebe que ele deve ser o general que defendeu a AS contra as tropas de Beck, e que usa o fato de ser um comandante demônio como prova de que ele não poderia ser um humano, já que o exército dos demônios nunca seria burro o suficiente para deixar um humano se tornar um oficial de alta patente em seu exército. Alistair agora acredita que Ikki é um demônio, então Mickey reitera sua pergunta e pergunta a Alistair se ela foi quem enviou o assassino, mas ela teimosamente se recusa a lhe contar qualquer coisa. Ela é uma orgulhosa cavaleira do reino, então preferiria morrer ou fornecer qualquer informação que pudesse ser útil ao inimigo. Ikki percebe que ela não vai lhe dar as respostas que procura, então ele simplesmente se aproxima de Alistair e começa a usar magia de leitura da mente nela. Enquanto faz isso, Lilith entra para verificar como ele está e fica furiosa ao ver que Ikki estaria flertando com uma mulher humana quando ela está bem ali. Ela tenta abraçá-lo, mas ele já conseguiu todas as informações que precisava da mente de Alistair, então diz que vai embora agora. Quando ele e Lilith estão saindo, Alistair pergunta por que Ikki passou por todo o trabalho de invadir a prisão se ele iria simplesmente sair pacificamente. Ikki diz a ela que não tem mais motivo para ficar, já que sabe que Alistair não teve nada a ver com a tentativa de assassinato e, enquanto lia a mente dela, viu alguns de seus pensamentos. Então, ele diz a Alistair que ela não deveria se sentir tão mal por perder a batalha por Alia, já que é importante para um comandante como ela aprender com seus erros e continuar em frente. Depois disso, ele diz a Lilith para se preparar para que possam partir, mas antes disso ela sugere que ela e Ikki poderiam ir a algum lugar privado e se divertir um pouco. No entanto, Ikki a rejeita imediatamente e abre um portal para teleportá-los de volta ao castelo. Depois que eles se vão, Alistair fica com muitas perguntas sobre o que acabou de acontecer. De volta à mansão, Ikki é recebido por STI ao retornar e ele diz a ela que tem um presente para ela. Ela fica curiosa para ver o que é, então vai até ele e Ikki despeja um saco de arroz na mão dela. STI nunca tinha visto arroz antes, então não faz ideia do que é, o que leva Ikki a dizer que ele o encontrou na cidade capital de Lazes e que isso ajudará a aumentar a produtividade de Alas. Ele foi ordenado a encontrar uma maneira de dobrar a receita tributária da cidade, então, embora Alas já produza muito trigo, se mudarem para o cultivo de arroz, ele poderá aumentar a produtividade de toda a cidade. STI não sabe o que produtividade significa, então Mickey se encarrega de explicar que isso significa que eles podem cultivar uma quantidade maior de arroz do que de trigo. Isso também significa que não precisarão de tantos agricultores para ajudar no cultivo, o que significa que essas pessoas estarão livres para fazer outra coisa com seu tempo. Então, no geral, a produtividade de Alas aumentará lentamente e eventualmente se tornará rica. Ikki pergunta se STI entende tudo o que ele acabou de dizer, mas o cérebro dela ainda está tentando processar o significado de produtividade, então a lição de economia de Ikki foi totalmente desperdiçada. Ele simplifica e diz que isso significa que as pessoas poderão comer muita comida e ele conseguirá ganhar muito dinheiro com impostos no processo. STI finalmente entende o ponto de Ikki. Então, para começar as coisas, ele quer que STI tente cozinhar algo com arroz. Ela nunca tentou cozinhar arroz antes, então pergunta a Ikki o que ela deve fazer com ele. No entanto, ele também não faz ideia, já que nunca viu arroz antes. STI fica surpresa ao descobrir que há coisas que Ikki não sabe, mas ela ainda não sabe o que deve fazer com o arroz. Tudo o que Ikki sabe sobre isso é que você deve cozinhar de baixo para cima, então ele confia em STI para descobrir o resto enquanto ele cuida de negócios importantes na cidade. Alguns minutos depois, Ikki chama Jirum para reunir todos os soldados de seu exército no pátio. Uma vez feito isso,
ele começa a pensar no que sabe até agora. A flecha usada na tentativa de assassinato pertencia ao exército de Alistair, mas ele leu a mente dela e ela não sabia nada sobre qualquer tentativa de assassinato, o que só poderia significar uma coisa: alguém o atacou e tentou fazer parecer que foi obra de Alistair, e, embora ele não goste de ter que suspeitar de seus soldados, também precisa enfrentar o fato de que provavelmente há um espião entre seus soldados. Ele começa a usar sua magia de leitura da mente para escanear os cérebros de todos que estão reunidos e, eventualmente, depois de passar pela mente de todos, encontra um Goblin que está em pânico, esperando não ser pego. Assim que a suspeita de Ikki é confirmada, ele se teleporta bem na frente do Goblin e o acusa de ser um espião. Mais tarde, Ikki vai até o castelo de Safar para pedir conselhos, mas ele acaba se teleportando enquanto Safar estava tomando banho. Ela não parece se importar muito em ficar nua na frente de Ikki, mas Ikki se importa, então diz que vai esperar do lado de fora, antes de sair. No entanto, Safar pergunta a ele se ele tem um traidor em seu exército. Isso chama a atenção de Ikki, já que ele ainda não contou a ninguém sobre o Goblin espião. Então, ele pergunta como ela sabia disso. Safra diz que apenas fez uma suposição. Ikki então conta a ela que o traidor por trás de tudo era Jace, o Goblin Caolho. Safra não fica surpresa ao ouvir isso, pois já estava suspeitando de Jace há algum tempo. Então, Ikki pergunta o que ele deve fazer agora. Ela se levanta e diz que eles vão fazer Jace pagar pelo preço da traição. Enquanto isso, de volta a Alas, Jace é informado por seus subordinados que Ikki foi a Seaz e Tofire recentemente e ele não entende como Ikki pôde se recuperar tão rapidamente depois de terem atirado nele pelas costas. Mas há ainda mais notícias para ele, já que outro subordinado se aproxima e diz que eles perderam contato com seu espião no exército de Ikki. Já se sabe que isso é uma má notícia, já que provavelmente significa que Ikki está ciente de seu esquema. Então, ele decide reunir suas forças e atacar Ikki antes que ele seja eliminado. No entanto, para seu horror, ele é informado que Ikki está nas ruas procurando por ele. Já se sai para se encontrar com Ikki e finge ser amigável, dizendo que Ikki deveria tê-lo avisado se fosse parar por ali tão de repente. Ikki diz que apenas aconteceu de estar na área e queria fazer uma visita a Jace sozinho. No entanto, Jace trouxe todo o seu esquadrão, então Ikki pergunta se ele está planejando começar uma guerra ou algo assim. Jace diz a Ikki que aquele é o território dele, então Ikki não tem nada que fazer ali. Ele também menciona que Ikki foi ferido recentemente, então deve estar realmente perdendo sua habilidade como comandante se deixou ser atingido por uma flecha tão facilmente. Ikki concorda e diz que foi descuidado na época, mas nunca esperava ser traído por alguém de sua equipe, então não havia como ele prever isso. Como Ikki sabe que Jace é o traidor, Jace para de fingir ser amigável e diz a Ikki que foi imprudente vir ali sozinho, já que o exército de Jace irá despedaçá-lo. Ikki fica feliz ao saber que Jace trouxe todo o seu exército para atacá-lo, pois isso significa que ele pode explodir todos de uma vez. Jace olha para o céu e vê vários gigantes Miers chovendo sobre eles. Isso é obra de Safra e seu feitiço devastadoramente destrutivo. Ela gosta tanto de usá-lo que se esqueceu de avisar Ikki para sair do raio da explosão, embora tenha certeza de que ele ficará bem. Enquanto isso, no chão, Ikki não está nada bem, já que é forçado a se esconder atrás de um prédio para evitar ser explodido. Ele pede a Safra para limitar o poder de seu ataque para que possam reconstruir aquela seção da cidade depois, mas ela obviamente ignorou seu pedido porque isso é poder demais. Após a salva inicial de explosões, Safra inicia a segunda fase do plano, ordenando que seus soldados esqueletos comecem a matar todos os goblins que conseguiram sobreviver. Enquanto Jace observa seus homens morrerem, Ikki se teletransporta para trás dele e lhe oferece uma escolha. Ele pode se render agora ou depois que todos estiverem mortos. Após ver do que Ikki é capaz, Jace ainda tolamente ordena que seus homens matem Ikki. Ikki usa um feitiço de vento para afastar os dois que o atacam pela frente, mas enquanto faz isso, outro Goblin tenta apunhalá-lo pelas costas. No entanto, Ikki preparou um escudo para se proteger e procede a eliminar o resto dos Goblins com sua magia. Enquanto isso, Jace está fugindo, já que nunca realmente se importou com seus soldados desde o início. No entanto, antes que ele possa escapar, é interceptado por um dos monstros de Safro, então é forçado a usar uma bomba de fumaça para distraí-lo e escapar para um beco. Ele se esgueira por um portal e aparece na floresta, certo de que conseguiu enganar Ikki e Safro, mas, quando está prestes a seguir por seu caminho secreto, uma bola de fogo é lançada por Ikki. Jace pergunta como Ikki poderia ter encontrado, já que ninguém conhece esse caminho secreto além dele. Ikki explica que estava rastreando Jace com um de seus familiares todo esse tempo. Ele então pede a Jace que se renda imediatamente, pois não há como Jace vencer ou escapar. Em vez de se render, Jace decide atacar Ikki, mas seus golpes são muito fracos para atravessar o feitiço de escudo
escudo de Ikki, então Ikki o empurra para trás. Jace então é amarrado por vinhas mágicas e pendurado para que não possa escapar, e é nesse momento que Jace finalmente admite derrota. Ele vê porque o Senhor Demônio tem Ikki em tão alta consideração e pessoalmente acha que Ikki tem muito talento, então faz uma proposta para ele. Ele quer que Ikki una forças com ele para que possam tomar o exército do Senhor Demônio e trazer as coisas de volta ao que costumavam ser. Ele reclama que, embora os demônios naturalmente obtenham alegria ao subjugar e matar humanos, ela proibiu qualquer um de matar humanos sem uma boa razão para isso. Existem muitos demônios que não gostam de seu jeito de fazer as coisas, então Jace estende um convite a Ikki para ajudar a destroná-la, já que ela não é adequada para ser um Senhor Demônio, e que obviamente recusa. Então Jace quebra uma de suas mãos livres e joga uma faca em Ikki. Ikki desvia facilmente, mas se sente insultado que Jace realmente pensou que isso funcionaria com ele. Ikki começa a questionar Jace sobre quem mais está conspirando para derrubar o Senhor Demônio, mas ele se recusa a revelar qualquer informação. Saffron logo aparece e está preparada para torturar Jace o quanto for necessário para obter a informação, mas Ikki pede a ela para deixá-lo tentar obter isso pacificamente, já que ele não quer machucar ninguém excessivamente. Saffron reclama que os métodos de Ikki demoram muito, então ela vai ter que tomar medidas drásticas. Nesse momento, Jace começa a ficar roxa e gritar de dor, o que é surpreendente, já que Saffron ainda não fez nada. Isso só pode significar que Jace foi envenenado pelos outros demônios em seu grupo para impedi-lo de revelar seus segredos. Ikki tenta usar um feitiço de antídoto, mas o veneno é muito forte, então Jace vai morrer mais cedo ou mais tarde. Antes de morrer, Saffron pergunta se ele ainda quer proteger as identidades das pessoas que o envenenaram sem pensar duas vezes. Jace concorda em dizer quem são os líderes da rebelião para que ela possa se vingar por ele. Uma vez que eles têm essa informação, Saffron e Ikki vão se encontrar com Derkuden e informam que há uma rebelião sendo liderada pelo comandante da terceira divisão, Baz. Como estão acusando Baz de traição, Derkuden quer ouvir o que Baz tem a dizer por si mesmo. Bom galera, aqui terminamos a parte 3 do anime. Se quiserem que continue com esta série, só comentar aí embaixo. Bom, agora só resta ficarmos à espera dos próximos episódios. Então valeu e até a próxima! Baz afirma que tanto Saffron quanto Ikki estão simplesmente tentando incriminá-lo, por isso mataram Jace para mantê-lo em silêncio. Ele também afirma que Saffron está conspirando para roubar o terceiro cadáver dele, mas todas essas acusações infundadas apenas servem para enfurecer Saffron. Derkuden diz a Saffron para se acalmar, pois ela vai lidar com a situação. Em seguida, ela explica a todos que quanto mais poder um demônio possui, mais faminto por poder ele se torna. É essa ambição que define os demônios, então ela não pode, em boa consciência, punir um demônio por buscar poder ambiciosamente. No entanto, com tudo isso dito, ela não é estúpida. Ela estava bem ciente de que Bazo estava mentindo descaradamente, então não cairia em suas acusações. Ela também sabia que Saffron ainda era leal a ela. No entanto, ainda é culpa de Saffron que Jace a tenha traído, já que ela deveria manter a lealdade de suas tropas. Saffron aceita a responsabilidade nesse aspecto. De acordo com a lei dos demônios, Death deveria eliminar ambos, mas ela não faz isso porque seria um desperdício perder dois comandantes principais ao mesmo tempo. Em vez disso, ela decide que eles realizarão um duelo e quem vencer será permitido viver. Algum tempo depois, Saffron está se preparando para o duelo e o Senhor dos Demônios acaba de lhe enviar os detalhes do duelo. Ela diz a Ikki que lutará com fantoches como parte das regras. Ela não está autorizada a participar pessoalmente, nem em Bazo. Ambos serão responsáveis por 50 fantoches e a vitória será declarada quando um dos lados conseguir eliminar todos os fantoches inimigos. Isso parece um pouco complicado para um duelo, já que Derkuden poderia facilmente tê-los feito lutar até a morte, mas Saffron supõe que o Senhor dos Demônios quer testar suas habilidades como comandantes. Isso não torna a situação menos incomum. Há mais uma coisa que Saffron esqueceu de mencionar: Derkuden fez uma provisão para que os comandantes nomeiem um substituto para lutar por eles, então ela escolhe Ikki para lutar no duelo com sua vida em risco. Ikki pergunta se ela tem certeza de que não quer lidar com o duelo sozinha, mas ela diz que é muito mais provável que vença dessa forma, já que o duelo é uma disputa de habilidades entre comandantes, e ela acredita que a habilidade de Ikki como comandante é muito superior à dela, embora ela ainda seja muito mais forte que ele. Por agora, ela está confiando sua vida a ele. Ikki não gosta de ser forçado a lutar pela sobrevivência de Saffron, mas ele não tem escolha agora, então ele vai ter que fazer o seu melhor. Ikki é levado para ver os fantoches que ele comandará e, segundo o que foi informado, esses fantoches têm forças iguais e seguem as ordens de seu comandante à risca. Então,
O único fator decisivo nesse duelo será a habilidade de liderança dos comandantes. Eles também podem equipar os fantoches com armas conforme acharem melhor, mas Ikki não acha que essas espadas serão suficientes para garantir sua vitória. Algum tempo depois, ele está de volta ao seu escritório tentando pensar em algumas boas formações para os fantoches quando Shchi entra e lhe oferece uma xícara de chá. Já que ela está ali, Ikki pergunta a Shchi o que ela faria se tivesse que vencer uma luta, mas Shchi não tem ideia, pois ela não gostaria de lutar em primeiro lugar. Ikki concorda que resolver disputas sem lutar é a melhor maneira de proceder, mas às vezes seu oponente não ficará satisfeito a menos que uma luta aconteça. Então, hipoteticamente, ele quer saber o que ela faria nessa situação. Shchi não tem muita experiência em luta, mas se tivesse que escolher, ela optaria por uma vassoura como arma. Ikki diz que ela está certa, já que a melhor arma é aquela que permite manter-se fora do alcance de ataque do oponente enquanto lhe dá alcance para atacá-lo. Da mesma forma, uma espada é melhor do que uma adaga, mas um arco é ainda melhor, pois permite atacar de longe. Claro, Bazo também saberia disso, então provavelmente tentaria entregar as mesmas táticas. Shchi menciona como seu antigo mestre costumava falar que bestas eram incríveis em batalhas, e que pensa que pode ser uma boa ideia, já que elas podem penetrar armaduras de metal e são mais fáceis de usar do que arcos. No entanto, isso não vai funcionar para ele, pois ele precisa de algo ainda mais poderoso do que bestas. Ele gostaria de usar armas de fogo. Shchi nunca ouviu falar de armas de fogo antes, então pergunta se elas são fortes e Ikki assegura de que armas de fogo são incrivelmente fortes. Essas varinas de explosão permitem atacar a centenas de metros de distância sem que o oponente possa revidar. Shchi acha isso incrível, mas pergunta se Ikki é realmente capaz de fazer algo assim. Ele pode não ser capaz de fazer isso sozinho, mas já pensou em um plano para isso. Ele diz que TFY é uma alquimista incrível, então tem certeza de que ela conseguirá fabricar algumas armas em pouco tempo. No entanto, quando ele vai perguntar a ela, Safra diz categoricamente que ela não pode fazer isso. Ela pode ser boa em fazer coisas, mas não pode fazer algo que nunca viu antes. E que tenta explicar que é apenas um cilindro de ferro com pólvora para lançar uma bala, mas Safra o ignora e começa a convidá-lo para nadar com ela. Enquanto isso, Bazo acaba de ser informado de que Ikki assumirá o lugar de Safro como comandante. Enquanto seu subordinado assume que Safro deve estar com medo dele ou algo assim, Bazo sabe que Safro deve ter algum tipo de plano em mente, embora ele não saiba o que é. Por agora, ele deixa seu subordinado saber que está muito impressionado com a espada que foi feita. O subordinado lhe diz que foi fabricado usando um dente de dragão e que pode fazer o suficiente para equipar todos os seus soldados com uma, mas Bazo diz que precisará de muito mais do que apenas 50 espadas para o que ele tem planejado. Enquanto isso, Ikki acabou de sair da piscina com Safra e não pode acreditar em como ela está relaxada com a falha dele podendo levar à morte dela. Nesse momento, alguém envia o casaco de Ikki flutuando até ele, então ele agradece a pessoa. No entanto, um momento depois, ele fica chocado ao descobrir que a pessoa era Deku-kun. Isso é muito ruim para Ikki, já que ele não está usando sua máscara, mas ele pensa que pode enganar seu caminho para sair do problema, já que Deku-kun pode não reconhecê-lo. Ela deixa cair uma bolsa no chão e diz a Ikki para abri-la. Ikki faz isso e fica atônito ao ver um monte de boistiques, armas de fogo. Ela sabia que Ikki estava tentando colocar as mãos em algumas, então ela se deu ao trabalho de consegui-las para ele. Ikki tenta negar, pois não quer que ela saiba quem ele realmente é, mas Deku-kun diz a ele que não adianta mentir, pois ela já sabia que ele era humano. Honbega havia contado tudo sobre Ikki para ela desde o início. No entanto, Ikki pergunta por que ela não o eliminou imediatamente, e ela diz que o deixou viver pelo bem de seu desejo. Por mais poder que ela possua, ela não poderá alcançar seu objetivo sem ter pessoas ao seu lado para lutar por ela. Ikki pergunta qual é o desejo dela, então o Senhor dos Demônios explica que ela quer construir o mundo pacífico que deseja, e para isso precisa de o máximo de pessoas habilidosas possível. Assim, ela quer que Ikki ajude a alcançar seu objetivo. Ikki diz que está feliz em servi-la, e Deku-kun fica satisfeita, então ela se teleporta para longe. Depois disso, Ikki leva as armas de fogo para Safro para que ela possa ver como são, e ela finalmente entende o que são armas de fogo. Então, ela pergunta a Ikki como ela deve fazer as balas. Ikki diz que é uma bola de metal, então Safro conjura uma. No entanto, ela é muito grande para ser usada como uma bala. Ikki diz a ela que precisa ser pequena o suficiente para caber dentro do cano da arma, então Safro entende o que precisa fazer, embora não goste, pois fazer coisas pequenas lhe dá acne terrível. Nesse momento, uma explosão enorme ocorre, mas Safro não sentiu nenhuma magia, então Ikki explica que provavelmente foi causada pelo desenvolvimento da pólvora. Fitina aparece e diz a Ikki que fez o pó que ele pediu, então Ikki pergunta a Safro se ela terminou com as balas. As que ela fez desta vez estão perfeitas,
muitas, então ele quer que ela faça mais cerca de 500 delas. Safro concorda em conseguir as balas para ele, embora passe todo o trabalho para Fetina, já que não quer fazer isso, e que pede desculpas a Fetina, pois vai precisar que ela faça a pólvora e as balas, já que Safro não quer ajudar. No dia do duelo, o estádio está cheio de demônios ansiosos para ver alguma ação, e Bazo começa a zombar de Ikki por equipar apenas seus fantoches com escudos, enquanto os dele estão completamente cobertos de armadura. Ele pergunta a PSY o que Safro está fazendo agora e se ela está tramando algo, mas isso não importa para ele, pois ele vai ganhar de qualquer maneira. Seus fantoches estão cobertos da cabeça aos pés em damasco para roubar, significando que nenhum ataque de espada ou flecha será capaz de penetrá-los. Foi um presente dado a ele por Dutton, então ele acredita que ela deve estar tomando partido neste duelo, e que não sabe o que Derk Kutin estava pensando ao dar equipamentos como esse para ambos. Talvez ela quisesse que fosse uma luta justa ou talvez fosse algum tipo de teste, mas, independentemente das intenções dela, ele pode sempre perguntar depois que vencer. A partida oficialmente começa e as regras são anunciadas novamente. Cada comandante tem 50 fantoches e quem conseguir destruir todos os fantoches inimigos primeiro será declarado vencedor, enquanto o perdedor morrerá. Com isso esclarecido, o sinal é dado para o início do duelo. Bazo imediatamente ordena que seus fantoches arqueiros atirem nos fantoches de Ikki. Ikki ordena que seus fantoches bloqueiem com seus escudos, e enquanto alguns dos tiros são bloqueados, alguns dos fantoches de Ikki acabam sendo atingidos de qualquer maneira. Depois disso, Bazo ordena que seus outros fantoches comecem o ataque, então eles avançam e começam a destruir as tropas de Ikki, enquanto Bazo ri o tempo todo porque Ikki está apenas se defendendo. Depois de um tempo, um grande número de fantoches de Ikki foi morto, mas Derk Kutin sabe que ainda não acabou, e no próximo momento, um estrondo alto ecoa a arena, pois os fantoches restantes de Ikki começam a disparar suas armas. Agora que Ikki começou seu contra-ataque, não demora muito para que seus fantoches comecem a derrubar os fantoches de Bazo com facilidade, e Bazo não tem ideia do que está acontecendo ou por que está perdendo. Pouco tempo depois, todos os fantoches de Bazo caem no chão, mortos, e Bazo perdeu oficialmente a batalha. O Senhor dos Demônios desce de seu assento para entregar as más notícias a ele. Ela preparou duas opções para ele, já que é tão gentil. Ela diz a Bazo que ele pode se matar ou ela fará isso por ele, e não será indolor. No entanto, Bazo diz que tem algo mais em mente, caso ele acabasse perdendo. No próximo momento, Bazo faz um arqueiro atirar uma flecha nas costas de Dera. No entanto, ao contrário de Ikki, ela foi capaz de ver isso vindo e pegou a flecha antes que a atingisse. Mas algo que ela não viu chegando foi o fato de que havia um explosivo de alta potência preso à flecha, e como resultado, ela é explodida. Bazo então provoca uma série de explosões nas arquibancadas, matando um monte de espectadores e permitindo que seus soldados de alma morta entrem na arena. Agora ele declara que será o novo Senhor dos Demônios a partir de agora. Nosso episódio começa com Brambiak sendo atacado por vários lobos, mas ele usa sua magia para derrotá-los todos. Então, ele vê uma pessoa no chão com uma criança pequena e não sabe quem são. A cena muda para o campo de batalha, onde vemos a Rainha Demônio dizendo a Bazo que a batalha acabou e que ele tem duas escolhas: ou se mata e morre com honra, ou deixa que ela o mate. Uma flecha é então disparada contra a rainha, mas ela pega com as mãos, fazendo-a explodir e morrendo. Bazo declara que agora é o Rei Demônio. A batalha entre os dois exércitos começa e Bazo ordena que seu exército mate todos à vista. O exército de Bazo mata todos e vemos Bazo conversando com a, dizendo: tenho certeza de que você pode ver a situação. O exército demoníaco será meu em breve. Nunca é tarde demais. Junte-se a mim e eu deixarei você liderar a 7ª Legião. A responde que é uma oferta muito tentadora, mas ele não discutirá com Bazo. Bazo fica surpreso e pergunta o motivo, ao que a responde que Bazo nunca se tornará o Rei Demônio. Bazo ri e diz: eu pensei que você era muito esperto, mas é um tolo. O exército de Bazo cerca Ek por todos os lados e Bazo ordena que ataquem e o matemática Ek usa seu poder mágico e círculos mágicos aparecem, de onde espadas surgem e atacam o exército de Bazo. A Ek então voa para o céu e usa uma enorme quantidade de energia mágica, atingindo todos os membros do exército de Bazo. Bazo fica chocado com o imenso poder mágico de Aek e com a facilidade com que ele derrotou seu exército. Então vemos Aek correndo em direção a Bazo a grande velocidade, agarrando pelo rosto. Uma enorme explosão ocorre e poeira e escombros se acumulam na área. Enquanto isso, vemos Aek depois de derrotar todos, exceto uma pessoa, o comandante Bazo, que ainda está vivo. Xiu lhe diz: meu amigo, isso ainda não acabou. A batalha entre eles começa e é muito emocionante. Xiu usa seu poder para ressuscitar os esqueletos novamente. Aek se encontra em uma situação muito difícil, incapaz de pensar claramente. Os esqueletos o atacam com grande força
força, mas naquele momento ele usa seu poder de gelo, que congela o corpo e o quebra imediatamente. Ele também usa o poder de imobilização no grupo, então corre rapidamente em direção a eles um por um e os derrota. No entanto, a luta não acabou, já que o exército de Bazo parece ser ilimitado. Bazo oferece a Aek mais uma vez para se juntar a ele, mas a Aek recusa novamente. Nesse momento, um atirador mira uma flecha carregada de bomba na Aek, mas a Aek percebe e usa uma parede de proteção para impedir. Bazo fica surpreso e diz: "Você ainda está vivo. Achei que estivesse entre os mortos. Agora vejo que você não é o comandante da chamada Equipe Imortal por nada, mas lutar sozinho não vai salvar você. Meu querido, está na hora de acabar com isso." Bazo começa a pensar no que fazer, já que está desperdiçando seu poder mágico e ainda não conseguiu alcançar nada. Ele percebe que os mortos-vivos são corpos em movimento, não afetados pela magia das trevas. O exército demoníaco ataca Aek novamente, desta vez sem misericórdia ou compaixão, mas no final, vemos os esqueletos queimando e derretendo um após o outro. Nesse momento, vemos os amigos de Aek finalmente chegando ao campo de batalha. Os seguidores da Rainha Demônio começaram a lutar contra os monstros que se voltaram contra ela, derrotando-os um por um até que só Bazo permaneça. Nesse momento, seu Desce diz a Aek: "Acabamos de limpar a área e derrotamos todos os monstros." De repente, Ellie, a Rainha Demônio, aparece atrás do traiçoeiro inimigo e lhe diz: Aek é seu oponente. O duelo começa e Bazo ataca com sua espada, mas Aek bloqueia com uma barreira mágica. Bazo então lança um ataque poderoso, um grande feixe de magia das trevas, mas Aek o desvia com sua barreira forte. Bazo continua a atacar a barreira várias vezes e lança magia das trevas novamente. Nesse momento, Aek libera a magia da luz, que dissipa completamente a magia das trevas. Aek agarra a mão de Bazo, fazendo-a começar a desaparecer e desaparecer. Severo fica espantado com a magia da luz de Aek e se pergunta quando ele aprendeu e há quanto tempo ele é capaz de usá-la. Mas, surpreendentemente, a Rainha Demônio não fica surpresa. Bazo lança outro ataque na Aek, mas nesse momento Aek se lembra de uma memória de sua infância. Vemos Aek como uma criança pequena em um jardim, onde seu avô se aproxima dele e diz: "Vamos começar nossos estudos mágicos de hoje." Aek começa a tentar gerar magia das trevas em uma sala e eventualmente consegue criar um orbe mágico. Então, eles vão para o jardim fora da casa, onde Aek pergunta se há um feitiço que possa trazer uma flor murcha de volta à vida. O avô de Aek responde que é possível reviver a flor com magia branca. Aek então pede ao avô que o ensine essa magia. Seu avô lhe diz que para usar magia branca, deve-se ser humano e estudar maldições, não magia branca, pois é muito difícil para demônios. A magia branca tira sua força de um coração puro e compassivo, algo que os demônios geralmente não possuem. Aek responde que ele tem um coração humano, mas não sabia que a magia branca poderia ser mais aterrorizante do que qualquer lâmina para aqueles com poder demoníaco. Seu avô então explica tudo sobre magia branca e o avisa que, mesmo se ele aprendê-la, não deve deixar que os outros saibam. Voltamos ao presente, onde Aek está lutando. Bazo zomba de Aek, dizendo que sua ambição de se tornar o Senhor Demônio é grande demais e que ele não se importava em sacrificar seus seguidores. Ele estava disposto a trair seus companheiros e mestre por sua ambição, como um demônio deveria. Bazo diz a Aek que não o perdoará por isso. Aek responde que o fim de Bazo está próximo. Bazo ataca Aek para matá-lo, mas Aek usa a magia branca que seu avô lhe ensinou. Bazo morre com o poder do golpe de Aek. Após a batalha, o comandante fala com Aek, percebendo que ele aprendeu esse feitiço com Humbert. Ela observa que o efeito do feitiço teve sucesso. Aek responde que esperava esse resultado desde o começo. Então, em vez de aceitar o duelo, o comandante se preparou para apoiá-lo. Então, a Rainha Demônio interrompe-os, informando sobre um problema com a rebelião de Bastia. Agora não há ninguém na liderança da Terceira Legião. A Rainha Demônio fala dizendo: Aek, você deve assumir a responsabilidade. Você liderará a Terceira Legião e eu estarei esperando para ouvir sua resposta. Em seguida, ela desaparece. Os amigos de Aek choram e se alegram por ele estar vivo e ileso. Vemos então o comandante com a Rainha Demônio, dizendo a ela: Aek está sob meu comando, então eu tenho o direito de decidir para onde ele vai. A Rainha Demônio responde: eu pensei que você ficaria feliz, mas você me serve, o que significa que Aek também me serve. O comandante responde: Aek pertence a mim, mas você ouvirá a resposta dele. Aek chega e ela pergunta: você tomou sua decisão? Ele responde que sim. A cena muda e Aek se lembra de uma conversa com o comandante. Ela diz a ele: eu não entendo, mas você deixou a Rainha Demônio saber que você é humano? Ele pede que ela fale baixo para que outros não ouçam. O comandante pergunta por que a Rainha Demônio não ficou surpresa e como ele pode estar tão calmo. Eu não entendo o que está acontecendo. Voltamos ao presente. Mesmo os habitantes mais jovens de Alas já perderam o medo dos seres antes chamados de monstros,
e o que foi criado é sem dúvida algo especial que emergiu nesta cidade, quando começou a servir Zephyr, e que deixou claro para o comandante que seu maior objetivo de vida é ajudar a criar um mundo onde humanos e demônios possam coexistir pacificamente. Dito isso, Ikki remove sua máscara e pede desculpas por sua decisão, mas declara que ainda tem muito a aprender com Zephyr. Em troca, ele promete fazer de Alas a primeira cidade onde as duas raças possam viver em paz. Após a partida de Ikki e Zephyr, Dek-Kutin reflete em sua janela sobre o significado de tudo o que acabará de ouvir. Assim, ao lado de Sade, Ikki observa a paisagem distante da cidade que governa. No dia seguinte, animado, ele está confiante de que o solo e o clima de Alas permitem o uso do sistema nórico, um método agrícola que permite cultivar vários tipos de alimentos sem deixar o campo ocioso. Com isso, Sade fica empolgada sabendo que poderá comer nabos até se fartar. Falando nisso, Ikki adoraria que todos os habitantes estivessem muito ocupados construindo um lugar onde as raças pudessem viver juntas em harmonia. Por outro lado, essa harmonia não passa de um conto de fadas nas linhas de frente da guerra entre humanos e demônios, onde a violência é o único caminho que se abre diante dos combatentes e das vítimas desse confronto sangrento. Longe do conflito incessante, Ikki usa sua magia para invocar a chuva e revolucionar a agricultura em Alas. No passado, a técnica mais conhecida era cultivar trigo e depois deixar o campo descansar, criando pastagens para o gado. Agora, para evitar deixar o campo ocioso por tanto tempo, eles cultivarão cevada, trigo, trevo e nabo simultaneamente, mantendo sempre o campo ocupado. Usando esse método, humanos e demônios nunca ficarão sem comida. Com essas palavras finais, os cidadãos de Alas que acompanhavam a implementação da técnica nórica celebraram ao redor de seu líder, Ikki. Mais tarde, Sade serve chá ao governador e o parabeniza por se tornar o vice-comandante. De repente, Jin entra no escritório do líder em pânico, chamando pelo nome. S corrige o Orc, dizendo que o líder deve ser tratado por seu título. Então o subordinado pede desculpas profusamente por sua falta de decoro e aceita qualquer punição. Falando nisso, tropeçando nas palavras, o monstro acha curioso que Ikki tenha recusado o cargo de comandante do corpo do exército. Cansado da conversa aleatória do assistente, o mago pede que ele vá direto ao ponto. Então Jin alerta que a Aliança dos Reis começou a agir na noite anterior. O segundo corpo do exército, que tentava tomar a Lesa, foi destruído e ninguém jamais imaginou que um batalhão tão experiente e poderoso pudesse ser derrotado da maneira que foi. S pergunta o que é a Aliança dos Reis. Então Ikki explica que é um tratado humano antigo. Quando o exército do Senhor dos Demônios se torna forte demais para uma nação enfrentar sozinha, todos os países do continente se unem para enfrentar a ameaça juntos. Esse tratado ocorreu 3 vezes no passado e todas as vezes os demônios foram derrotados. Para piorar as coisas, Alas provavelmente será o próximo alvo da Aliança Humana, pois além de ser uma região fronteiriça com reinos inimigos, é um território estratégico devido a conter Aron, uma base muito importante. Ciente disso, Ikki imagina que essa união entre os homens pode virar a maré a seu favor, especialmente se recuperarem Arson. Se isso acontecer, o exército de monstros será forçado a recuar para Doberbeji, onde fica o castelo do Senhor dos Demônios, e certamente será encurralado. Ao mesmo tempo, o sonho de Ikki de criar uma cidade onde as duas raças possam viver em harmonia irá por água abaixo. Para evitar que isso aconteça, o mago avalia que há apenas uma maneira de superar esses números esmagadores. Momentos depois, em uma reunião com seus 2 comandantes, Fiorentina segurava uma arma de fogo nas mãos, depois de descobrir que é impossível produzir essa arma com alquimia, pois com apenas um tiro a arma se quebra. Portanto, há um limite claro para o que a alquimia pode fazer em termos de durabilidade e precisão das armas. Zephyr questiona se eles podem simplesmente destruir o inimigo com magia, mas Ikki teme que seu superior devaste toda a cidade, então ele prefere armar a população e organizar uma defesa que não destrua a casa dos defensores. Em relação a isso, Fantina sugere que eles montem as peças de metal e madeira uma por uma para construir os rifles. Sabendo que essas peças são pequenas e intrincadas, o demônio aconselha a buscar os anões para fornecer esse serviço. Zephyr considera a ideia, mas lembra que essa raça perdeu a guerra contra os humanos e agora vaga pelo mundo separadamente e essa tarefa exigiria um grande número deles para reunir a quantidade necessária. Ikki acredita que a esperança reside em resgatar o rei dos anões, que está preso no reino de Ismar. O nome desse líder supremo é Gunther. Durante a guerra, os humanos devastaram as cidades dos anões e deixaram o chefe dessa raça de joelhos diante da morte de quase todos os seus semelhantes. Apesar da derrota certa e da humilhação, o rei anão assegura que não permitirá que os humanos usem a tecnologia dos anões para a guerra. No entanto, as circunstâncias impedem o governante derrotado de fazer quaisquer exigências, e no final, ele não tem escolha, especialmente porque seu próprio filho, Batson, está sendo mantido refém pelos humanos para conseguir o que querem do líder da raça inimiga. Os humanos querem que os anões usem suas habilidades para Ezio, pois só assim permitirão que os derrotados vivam. Muito tempo após a rendição, Gunther passou seus longos dias na cela se perguntando como seu filho e os outros estavam. De repente, ele ouve
houve várias risadas dos guardas do lado de fora das grades ao ver o que estava acontecendo. Os soldados pareciam atordoados por algum encantamento estranho ou embriaguez, e um demônio aparece para abrir a cela do anão com a chave. O anão questiona por que um demônio o ajudaria, mas Lilith não tem tempo para contar toda a história, pois o resgatado insiste em ouvir. Em resposta a uma justificativa, mesmo agressivamente exigindo, o demônio lança o mesmo feitiço nele que usou nos guardas. Jean pergunta o que está acontecendo, e Lilith responde sem medo que se cansou do cara barbudo gritando em seu ouvido. Dito isso, ela sai sem se despedir, enquanto Jean fica sozinho afirmando que o cara que ela nocauteou é simplesmente o líder supremo de uma raça inteira. Carregando o resgatado em seus ombros, o orc fica aliviado ao não ver guardas nos corredores enquanto escapam. Por outro lado, Lilith lamenta não ter ninguém com quem brincar até agora. Jean lembra que as ordens são para resgatar o prisioneiro sem ser notado, mas na verdade Lilith não se importa muito com ordens. Ignorando as palavras do orc, ela sente algo estranho vindo dele, fazendo Jean ficar preocupado e perguntar qual cheiro ela detectou, apenas para provocar o monstro. A demonia responde que é o cheiro de feiura de porco, provocando a ira do orc. No meio disso, guardas passam pelo corredor e encontram os fugitivos, então atacam sem perder tempo. Feliz da vida, Lilith planeja fazer uma boa refeição com os dois jovens. Usando seu pó mágico misterioso, ela nocauteia os guardas, enquanto Jean lembra que a ordem era não se envolver em lutas desnecessárias. Aparentemente, o assistente leal do vice-comandante ainda não percebeu que a demonia não se importa com ordens, quase levando o orc às lágrimas antes que ele diga que contará tudo ao seu superior. Enquanto isso, outro guarda passava pelo corredor e atacou Jean, que impulsivamente se defende com um soco, fazendo a cabeça do homem bater na porta de ferro. Lilith vira o jogo, dizendo que vai entregar o orc, fazendo-o implorar como uma criança com medo de punição. Pouco depois, na saída da masmorra, o duo infernal se depara com um batalhão inteiro de homens que, ao perceber o que está acontecendo, começam a cercar os invasores. Lilith não fica parada diante das circunstâncias e, como prometeu a Ikki que não mataria ninguém, continua a derrotar seus inimigos à sua maneira. Observando a situação à distância, ao ver o método dela, Ikki resmunga que sua ordem era não serem vistos, mas aparentemente Lilith não é muito boa em furtividade. Pelo contrário, há um regimento inteiro perseguindo o cheiro do duo nesta missão. Para acabar com esse circo, o mago conjura uma barreira para separar os homens dos monstros e se aproxima de Lilith e Jean para lhes dizer que fizeram um bom trabalho. Emocionada como sempre, a demonia agradece ao seu mestre pela ajuda e oferece um beijo em troca, mas Ikki declina a oferta como esperado. Ele então vê Jean com um anão nos ombros e comenta que não é assim que um rei deve ser carregado. Apavorado com a bronca, o orc começa a girar o sujeito para acordá-lo, mas ele estava em outro mundo. Vendo Gunther acordado no dia seguinte, Ikki coloca uma arma de fogo em sua mão e afirma que gostaria que mais dessas armas fossem produzidas. Gunther nunca tinha visto nada parecido, mas acredita que é possível fazer mais, embora provavelmente demore muito tempo. A questão é que ele se recusa a cooperar com os demônios, que ele vê como não diferentes dos humanos, apenas querendo usar os anões para seus fins egoístas. Por esse motivo, ele prefere morrer a se tornar um escravo. Dito isso, Ikki entende o raciocínio do rei anão, mas promete mostrar-lhe que Alas é uma cidade diferente de qualquer outra. Quando levado para fora, Gunther vê homens e demônios trabalhando juntos e não acredita em seus olhos. Ikki explica que seu plano é criar uma sociedade onde essas raças, sempre vistas como inimigas, possam prosperar em harmonia, mas para isso precisa da ajuda do líder máximo dos anões. Essa filosofia de vida agrada a Gunther sem dúvida, mas seus muitos anos de experiência o fazem hesitar em ajudar os homens novamente. Afinal, os humanos destruíram tudo que era importante para os anões, forçando sua raça a vagar pelo mundo sem um lugar para chamar de lar, enquanto a terra natal onde os anões criaram raízes se transformou em cinzas. Para convencer Gunther, Ikki promete pedir ao Senhor dos Demônios para reconstruir o reino dos anões assim que as armas de fogo estiverem prontas. No entanto, o rei fica furioso, achando essa declaração muito arrogante, pois um reino anão só pode ser construído por muitos anões, e se há uma coisa escassa neste mundo atual, são os seus. Seu povo foi perseguido e morto até que apenas nômades e mendigos restaram, espalhados pelo continente. Sem perder a compostura, Ikki decide mostrar na prática que não serão apenas palavras, levando Gunther à forja. O rei vê Batson, seu filho, junto com vários outros anões que ele pensava estarem mortos. Todos dizem que os demônios os salvaram e lhes deram comida e camas para evitar que morressem. Com seu rei presente, os anões ficam motivados a trabalhar ainda mais para alcançar seus objetivos nesta guerra. Aproveitando a emoção de ver seu povo trabalhando juntos novamente, Ikki pergunta a Gunther mais uma vez se ele gostaria de cooperar. Desta vez, o rei claramente não se opõe, pois nunca esteve tão próximo de suas raízes como agora em muito tempo. Ao cumprimentar o governante de Alas,
O anão sente um calor estranho vindo de sua mão, um calor que um demônio não deveria ter. Mais tarde, vendo seu mestre retornar, Sade oferece-lhe chá, mas ele prefere que a serva descanse um pouco. Ele aconselha a tirar um tempo livre para ler algo, em vez de apenas trabalhar, mas a garota nunca aprendeu a ler. Comovido, Ikki promete ensiná-la. Nesse momento, Lilith chega anunciando que trouxe de volta todos os anões espalhados por Arsena. No entanto, vendo os dois tão próximos um do outro, ela faz um escândalo, pensando que a empregada está flertando com seu mestre. Sade dá um olhar sarcástico e responde que está apenas fazendo seu trabalho, e como Lilith não acredita, as duas entram em conflito. Como se isso não bastasse, agora Jin chega apressado. Como de costume, um soldado humano informa seu general que o rei dos anões foi resgatado pelos demônios, e o oficial está curioso para saber o que os monstros planejam alcançar com aquele velho. No mesmo momento, outro mensageiro retorna para relatar que a Alas possui cerca de 500 soldados no momento, mas espera-se que os comandantes das brigadas apoiem a cidade, então esses números provavelmente aumentarão. Assim, o general pergunta quantos homens seu subordinado conseguiu reunir. Quando o cavaleiro responde que seu exército conta com 12.000 homens, o general sorri e anuncia que é hora de agir. Seu exército de 12.000 homens se preparava para partir. Um tempo depois, vemos uma fileira de anões no topo de um penhasco enquanto Jirun luta para subir. Eu poderia facilmente ajudá-lo usando magia de levitação, mas escolho não fazer isso porque Jirun realmente precisava de exercício. Quando finalmente ele chega ao topo do penhasco, está exausto e pergunta quanto ainda falta para chegar. Felizmente, parece que eles já chegaram ao destino. O anão diz para não se preocupar, pois o objetivo está bem próximo e, de fato, já é visível. Ele então guia Ikki e Jirun para uma caverna cheia de nitrato natural, perfeito para fabricar pólvora. Na cidade, os anões trabalham arduamente criando as armas necessárias para o exército de Ikki e já fizeram várias para testar. Jirun chama alguns goblins e instrui-os a disparar contra os alvos. Conforme eles disparam, as tábuas de madeira ficam cheias de buracos. Jin fica satisfeito com o resultado e ordena que os goblins continuem praticando com as armas. Enquanto isso, as tropas estão se reunindo na cidade e os líderes das tropas se encontram com Ikki e Safro para discutir os planos de guerra. O ogro pergunta a Ikki como ele conseguiu reconstruir a muralha da cidade tão rapidamente, algo que deveria ter levado pelo menos o dobro do tempo. Ikki explica que fez os humanos trabalharem ao lado dos demônios para acelerar o processo e ainda pagou um salário decente aos humanos, para que ficassem mais motivados do que se tivessem sido forçados a trabalhar. Nesse momento, o líder dos gárgulas irrompe pelo teto, reclamando que o quarto é muito pequeno para ele usar a porta, mas isso não pode ser evitado, já que foi construído para humanos, não para demônios de 3 metros. Faz um tempo desde que ele viu Ikki, então o cumprimenta sob seu novo título de vice-comandante, embora Ikki ache desnecessário toda a formalidade. Com todos presentes, Safro inicia a reunião e informa a todos que, de agora em diante, Ikki terá autoridade total sobre todos os procedimentos de guerra, e todos os líderes de tropa são obrigados a obedecer a cada comando dele, já que ele é seu superior direto. Nenhum deles tem queixas sobre essa ordem, pois todos têm grande respeito por Ikki depois do que ele fez com Bazo durante o duelo. Eles dizem a Ikki que farão o que ele ordenar, mas precisam pensar em uma estratégia, já que tem apenas 2.000 soldados enquanto o inimigo tem cerca de 12.000. O capitão dos lobos diz que suas tropas poderiam facilmente vencer uma batalha de 6 contra 1, mas Ikki lembra que, mesmo que ele acredite que seu exército de lobos possa lidar com isso, ainda há muitos demônios no exército que não conseguiriam. Nesse caso, o ogro sugere um ataque noturno para surpreender o inimigo, mas Ikki rejeita a ideia, pois sabe que o exército inimigo tem magos entre suas fileiras, e um único feitiço de detecção poderia arruinar tudo. Em vez disso, ele quer enfrentá-los em seus próprios termos, permitindo que o exército humano os ataque ali. O exército inimigo deve ter muita confiança devido ao seu tamanho, então Mickey pretende tirar essa confiança e vê-los desmoronar, encerrando a batalha rapidamente com poucas baixas. Após a reunião, Sed está ocupada limpando a bagunça do buraco no teto, com Jirun ajudando. Ao mesmo tempo, Ikki está analisando um mapa e Sed comenta que a cidade tem se tornado tão animada recentemente. Ela está surpresa por ele estar tão calmo, apesar de estarem prestes a ir para a guerra em algumas horas. Sed diz que não está com medo porque sabe que todos ali farão o melhor para defender Alaias, e, embora ela não possa participar da luta, ainda pode ajudar preparando a comida para os soldados. Ela ainda tem algumas preocupações sobre o que fazer para preparar as refeições, pois precisa fazer muita comida para o grande grupo de soldados, mas a única coisa que sabe cozinhar em grande escala é sopa. Ela pergunta se Ikki tem alguma sugestão. Ikki se levanta e começa a procurar em sua coleção de livros, mas Sed diz que ele não precisa ir tão longe para lhe dar uma resposta. Ikki diz que isso é importante, pois o que os soldados comem pode afetar diretamente o moral deles, então ele precisa garantir que comam as melhores refeições possíveis. Ele está feliz que não há escassez de alimentos, pois isso seria catastrófico para a força do exército.
exército. Enquanto procura um livro de receitas antigo, Ikki pergunta a Sed se eles têm arroz, e após ela confirmar, ele sugere que ela tente fazer algo chamado arroz frito. Após aprender a receita, Sed imediatamente vai para a cozinha começar a cozinhar. Apesar de ter ouvido falar da receita apenas alguns minutos antes, suas habilidades culinárias são boas o suficiente para impressionar o rigoroso tio Roger. Quando ela termina, serve um pouco do arroz para Ikki, e ambos ficam felizes com o resultado. O arroz frito não demora muito para fazer, pode ser preparado em grandes quantidades e ainda tem um ótimo sabor, o que deve ajudar a elevar o moral dos soldados quando provarem. Eles se preparam para comer o arroz frito juntos, mas antes de dar a primeira mordida, são interrompidos por Jirum, que está com ciúmes por eles estarem comendo comida tão deliciosa sem convidá-lo. Ikki pergunta se Jirum também gostaria de um prato de arroz, e ele aceita entusiasmado. Sed prepara um prato para ele também, mas antes que possam começar a comer, são novamente interrompidos quando Lilith entra, com ciúmes porque os outros estão comendo uma refeição com Ikki sem ela, então ela também quer se juntar. Boz e Jirum ficam maravilhados com o sabor do arroz, especialmente Lilith, que pede ansiosamente uma segunda porção. Sed serve uma porção generosa, o que leva Lilith a acusá-la de tentar engordá-la. Elas começam a se encarar e Ikki apenas deseja que compartilhem a refeição sem brigar uma vez sequer. Depois disso, Ikki faz um balanço de tudo o que fez em preparação para a invasão da Aliança. Ele reparou completamente as muralhas da cidade, reuniu um grande exército para lutar e os equipou todos com armas de fogo para garantir a vitória. O próximo passo do seu plano é implementar sua estratégia. Ao mesmo tempo, um ogro que estava de vigia percebe o exército da Aliança se aproximando, então ele soa o alarme e avisa a todos que é hora de se preparar para a guerra. Jin corre para informar Ikki que é hora de o exército iniciar o ataque, então Ikki sai e se posiciona diante da Aliança com suas tropas. Ele diz que, se a Aliança conseguir passar por eles ali, eles atacarão Arson, o que seria devastador para o exército demoníaco. Portanto, ele afirma que devem proteger Valas a todo custo. Todos concordam e começam a gritar de animação, mas ao mesmo tempo, o comandante do exército humano diz estar desapontado, pois os demônios são muito menos numerosos do que ele imaginava. Ele passou por todo o trabalho de contratar os melhores soldados do país, mas parece que se preocupou à toa no final. Ele acha que seu exército pode ser um pouco exagerado. Na verdade, ele não pensa mais nisso como uma guerra, mas sim como uma exterminação, então ordena que seus homens ataquem e garantam que cada monstro imundo morra. Mas, enquanto o exército humano avança e começa a usar sua artilharia pesada, Ikki lança uma barreira para defender o castelo de todos os projéteis que vêm. No entanto, o comandante humano não se intimida e ordena que suas tropas disparem mais uma rajada. Eles continuam fazendo isso na esperança de sobrecarregar a barreira de Ikki, mas Ikki não mostra sinais de cansaço, então esses soldados começam a comemorar novamente. Ikki esperava que eles iniciassem o ataque dessa forma, mas está tentando antecipar qual será o próximo movimento deles. O comandante humano vê que a barreira está bloqueando todos os ataques, mas parece ter um plano em mente, então ordena que seus soldados disparem mais uma rajada. Lilith e Jirum zombam do exército humano por continuar atirando na barreira de Ikki, mesmo sendo inútil, mas desta vez parece que os humanos contavam com a barreira de Ikki, pois trouxeram seus magos para todos a interromperem. Isso torna a barreira de Ikki instável e permite que os projéteis atinjam o alvo. Com a barreira derrubada, o comandante humano ordena que seu primeiro esquadrão de soldados inicie o ataque. No entanto, enquanto os soldados avançam em direção às muralhas, eles são parados ao ver um titã emergir de trás das muralhas, começando a lançar pedras neles. Os soldados veem alguns de seus camaradas sendo esmagados pelas pedras e, sem nave para motivá-los, começam a pensar em fugir. Mas, quando outros soldados começam a disparar flechas neles, todos usam seus escudos para se defender e percebem que podem atirar no gigante também. Antes que ele possa lançar outra pedra, eles o acertam várias vezes no peito. Derrubando, continuam disparando flechas nas pessoas na muralha, então Jin e os outros são forçados a se esconder. Ikki coloca outra barreira para parar as flechas, mas os soldados já se aproximaram demais, começando a prender escadas nas muralhas e a subir. Obviamente, os soldados de Ikki não vão deixar que eles subam, então começam a disparar flechas e a lançar pedras para tentar deter os humanos. No entanto, os humanos têm a vantagem numérica, então se continuarem subindo, eventualmente pelo menos um chegará ao topo, mas não serão esses, pois enquanto a batalha continua, o vice-comandante dos humanos comenta que os demônios são muito mais resistentes do que ele imaginava, mas se continuarem atacando assim, mais cedo ou mais tarde, conseguirão
sobrecarregar os demônios. Enquanto observa seus homens morrerem em batalha, a única coisa em que o comandante pensa é no que vai jantar naquela noite. Ele quer acabar com tudo o mais rápido possível para poder relaxar, então decide lançar outra catapulta contra a muralha, mesmo que muitos de seus homens estejam na linha de fogo. O vice-comandante tenta mencionar que fazer isso colocaria a vida de seus homens em perigo, mas o comandante não se importa e ordena que as catapultas sejam disparadas, e que vê os projéteis vindo e tenta levantar uma barreira, mas ela é interrompida novamente, então ele diz a todos para se prepararem para o impacto. Todos correm para se proteger quando a rajada atinge as muralhas de frente, causando muitos danos à estrutura e muitas baixas, tanto no lado dos demônios quanto dos humanos. Gira consegue escapar com vida e Lilith está absolutamente enojada com o fato de o comandante humano estar disposto a matar seus próprios homens apenas para romper a muralha, e que está tanto triste quanto irritado com o total desrespeito do comandante humano pela vida. O comandante sorri arrogantemente, mostrando que está se divertindo e, sem um segundo pensamento ou um pingo de autorreflexão, ordena que o segundo esquadrão de soldados ataque pelo buraco na muralha. Os soldados de Ikki saem para interceptar os soldados, mas a batalha está muito desfavorável para eles neste ponto. Isso foi o fim do episódio 7. Inscreva-se para não perder a próxima parte.